Muito bem, vamos lá, iniciando então o nosso trabalho de hoje, Loucura e Obsessão. É o nosso livro, Manuel Filomeno de Miranda, na autoria espiritual. Divaldo, aqui na psicografia. Nós vamos para o capítulo número 16, Libertação por Amor. Nós vimos no capítulo anterior, contando um pouco da história do Lício, aquele jovem, né, que vivia tantos conflitos relacionados à sexualidade, com o seu tio, que vivendo ali, né, todas as dificuldades de lidar também com sua sexualidade, envolvia o sobrinho no assédio, né, fazendo com que houvesse um grande sofrimento para todos. E agora, né, com mais gravidade ainda, influenciados por um obsessor, envolvia também ali a família, podendo trazer ali graves consequências para todos eles, né? Foi feito então esse trabalho, né, Ilusão, bom dia. Foi feito esse trabalho de assistência por parte da irmã emerenciana, em colaboração com o Dr. Bezerra de Menezes, em que essas três personagens então se encontrariam no plano espiritual, naquela mesma instituição, para que pudessem, né, através do entendimento, reiniciar, né, uma nova jornada. E eu falo reiniciar porque não era a primeira vez que eles tentavam dar início a uma nova experiência, agora de forma construtiva. Ambos então no plano espiritual, iniciando com o espírito que estava ali como obsessor. Ele se apresentou como Fagundes Ribas, que era, né, um ex-fazendeiro de café aqui em São Paulo, e como obsessor ele mantinha ainda essa personalidade. Por sua vez, tanto o Lício como o tio, né, o doutor Nicomedes, foram também, através de uma regressão de memória, lembrando de uma existência anterior em que eles também haviam se encontrado. Esse obsessor voltou à personalidade de Filipe, o Nicomedes voltou à personalidade de Henri, e o Lício voltou à personalidade de Janete. Esses três, formando um triângulo amoroso bastante perturbador, se encontravam no século XVII, no século XVIII na França, ali por volta do ano de 1700 e alguma coisa. Eles então se encontravam, Annette era uma jovem de 14 anos, forçada ao casamento com o Felipe, que era um homem já maduro, de 40 anos de idade. E ela então foi, né, pelo fato do Felipe não ter ali, ter uma deformidade orgânica que não lhe permitia ter uma relação matrimonial saudável, né, então ele apenas mantinha ali uma relação de aparências, mas exigindo dela um determinado comportamento. O irmão Henri, o irmão dele, viúvo, recém-viúvo, foi morar com eles então por um tempo, e aí despertou um ciúme muito profundo no Felipe, tentando ali, né, inclusive encontrar motivos para acusar os dois e ali também até praticar um crime para lavar a própria honra, embora não houvesse nenhuma relação entre eles. Mas a violência com que ele tratava a jovem, a desconfiança, né, o tormento que ele impôs a ela, fez com que ela naturalmente fosse se aproximando do então cunhado. E aí então acabaram tendo uma relação e acabaram fugindo daquele local, despertando um ódio profundo por parte do Felipe. Ele então, vendo ali, né, acabou encontrando o irmão, acabou propondo um duelo, daqueles duelos antigos, né, de segurar ali uma arma, dar 10 passos e dar tiro, aquelas coisas que a gente vê em filmes, né, e acabou fazendo com que o Henri matasse o irmão, né, num fratricídio. Esse agora, o Felipe
já desencarnado. Pois é Filipe esse, né? Pois é, isso aqui é só com I agora, diferencia um pouquinho. Então, agora o Filipe desencarnado, ele então obsediava tanto o irmão como a jovem, né, fazendo com que o irmão, um ano depois, desencarnasse, tomado por uma angústia muito profunda de ter assassinado o próprio irmão, e Annette, por sua vez, acabou como viúva, acabou indo para Paris, e ali ela acabou se envolvendo em prostituição, né, e até que ela veio a desencarnar com sífilis. Voltaram ao plano espiritual naquele encontro bastante turbulento, reencarnaram em São Paulo. Agora o Filipe, o obsessor, vindo como um fazendeiro de café. A Annette veio também como uma jovem, se casando mais uma vez por interesse da família, né, sem que ela desse consentimento, como acontecia naquela época. Acabaram se casando e ela já nutrindo uma antipatia muito grande por ele, mas vivendo ali a sua relação, e ao mesmo tempo em que ela também trazia aquelas tendências, né, da sexualidade desequilibrada que ela viveu ali nos momentos finais da sua vida. Veio então um comprador de café até essa fazenda, que era exatamente o Henri, e através desse encontro eles acabaram se envolvendo mais uma vez dessa forma turbulenta. Aconteceu agora, né, que voltaram a reencarnar agora o Nicomedes e o Lício, agora a Annette, nessa inversão, né, da sua sexualidade, ou seja, um espírito com personalidade feminina reencarnando num corpo masculino e, portanto, ali trazendo também, como se não bastasse, os próprios desregramentos do passado, fez com que viesse então um jovem homossexual, mas também trazendo uma tendência muito forte a satisfação desse impulso, e encontrando no tio aquele que era o seu amante no passado. E enquanto que o Felipe, que veio como Fagundes Ribas, era esse obsessor que perseguia. E é bem interessante que nessa história, na primeira manifestação do obsessor, ele dizia, né, que em várias encarnações esse casal fez com que ele sofresse nas regiões infernais do plano espiritual. Ele usou essa expressão. Então, quer dizer, daquele momento em que eles se reencontravam lá no século XVIII, não era o primeiro encontro que eles estavam tendo. Eram aqueles espíritos que ficavam vinculados, né, por afetos, por tendências, por sentimentos mesmo destrutivos, fazendo com que eles então viessem, geração após geração, reencarnação após reencarnação, né, vivendo essas experiências tão turbulentas e agora com essa proposta de renovação. Então, nessa assistência que eles estavam recebendo nesse centro e nesse encontro, onde eles tiveram ali a oportunidade de cada um, né, enquanto um acusava, o outro trazia sua contra-acusação, e aí então, nesse processo todo, no final, houve um entendimento, né, o Dr. Bezerra de Menezes coordenando esse trabalho, fez com que todos ali tivessem aquele entendimento imediato, certamente um entendimento que já tinha sido feito com outros espíritos, em outras gerações, em outros planejamentos reencarnatórios que infelizmente fracassaram, né? Mas agora mais uma chance que eles estão tendo de se juntar. Então, o Nicomedes, que era o tio que assediava o Lício, recebeu como proposta receber como filho esse obsessor, e também ali tendo como uma experiência que poderia ser disparada por um gatilho comportamental, que era um câncer de próstata, caso ele insistisse na vivência dessa sexualidade desregrada. Lício, por sua vez, manteve ali na memória o diálogo, os ensinamentos, as instruções que recebeu nesse desdobramento, com essa proposta agora de conter essa libido, de conter essa sua tendência. E seria ali aquele sobrinho que auxiliaria, né, até mesmo, né, pela idade que ele possuía, de auxílio daquele espírito que viria agora como sendo um primo, né, um primo jovem. Então, esse foi o encontro que eles tiveram no plano espiritual. Todos voltaram a cada um ali, né, a sua condição. No caso de Lício e Nicomedes, voltaram ao corpo físico,
Nicomedes, a gente lembra, estava em visita com Lício, né? Eles saíram de carro, quase que aconteceu ali uma violência dentro do carro, os espíritos ali influenciando para que aquela violência sexual fosse consumida contra o jovem. E aí no final, então, todos voltaram ao corpo físico e ali, né? E ali depois eles então reiniciariam, né, essa proposta agora nessa reencarnação de seguir de uma forma diferente a partir daquele momento, né? Então esse foi o encontro, né, que eles tiveram, e agora a gente volta para essa nova experiência que ali então foi planejada para todos eles. Capítulo 16, Libertação por Amor. A gente então inicia agora, né, um pouco dessa história, e depois já entra também naquilo que Carlos, aquele outro nosso personagem, né, que havia sido um senhor de escravos, bastante violento, né, e ele então provocou a desencarnação de vários espíritos, dentre eles 2 em especial, aquela jovem que estava ali, né, uma obsessora feroz contra ele, pelo fato de ter desencarnado pela violência, mas ter visto também o marido e o filho, né, sendo ali desviados durante aquele período da escravidão aqui no Brasil, quando eles vieram da África, e também um outro espírito que se manifestou na condição de um Exu, né, com as características, né, revestido com a personalidade de um Exu, e era de Pombagira, né, 2 denominações que nós encontramos, né, dentro das religiões de tradições africanas. Então agora, essa jovem, bom dia, dona Miriam, essa jovem já havia sido tratada, né, já havia sido ali, não tratada, mas ela foi acolhida, foi ali agora esclarecida, e já tinha ali um outro destino planejado para ela. Mas agora faltavam aqueles outros obsessores. Então esses aí então são eles que serão tratados agora nesse novo encontro que vai acontecer aqui nos trabalhos lá daquela instituição. Então vamos lá, Libertação por Amor, após o encontro então de Lício, Nicomedes e também ali o espírito, né, o Fagundes Ribas, que era o obsessor. Após o encontro, então, todos voltaram os 2 encarnados voltaram aqui ao mundo material, a sua vida no mundo material, enquanto que o obsessor passaria a ser um paciente da instituição. Então vamos lá. Durante o dia, visitando os amigos que receberam assistência pela madrugada, constatamos os salutares efeitos da providência terapêutica. O Dr. Nicomedes referia-se a um estranho e preocupante pesadelo, no qual despertara com dores musculares generalizadas, que supunha intimamente ser o resultado da excitação e do cansaço da viagem. A indisposição orgânica e psicológica refletia-se-lhe no rosto pálido e com olheiras. Lício reportou-se a um sonho curioso, no qual sofrera grandes aflições, ao mesmo tempo experimentando um expressivo auxílio da angústia que o havia tomado nos últimos dias. Conseguira recompor uma boa parte da ocorrência, apesar de não a entender quanto gostaria. Os conselhos que o mentor lhe dera arquivaram-se-lhe com relativa nitidez, ensejando-lhe bem-estar. Bodhiamasa. Cada um explicou os sonhos a seu modo. No entanto, nos painéis íntimos do espírito estavam impressos os novos códigos a serem vivenciados. Então, esses novos códigos eram ali as orientações para essa renovação comportamental de cada um deles. Não se suponha com esta ação que os problemas ficaram solucionados. Ainda permaneciam vinculados às personagens, em processo reparador, outros espíritos que eles teriam que reconquistar. Então aqui só para a gente lembrar, bom dia, Andréia, só para a gente lembrar que essa frase era bastante significativa,
não se suponha com esta ação que os problemas ficaram solucionados, né, Gilda, bom dia. Isso significa que o fato de terem tido aquele primeiro encontro, esse último encontro, e nesse encontro trazido uma nova proposta de renovação, em que todos concordaram, ali não é o fim do problema, mas ali seria o início da solução, que dependeria exatamente do comportamento de cada um deles, da resistência que eles apresentariam para não dar vazão a essas tendências inferiores do passado. E agora, então, começando, né, numa nova proposta. Mas daqui, né, existe uma longa jornada pela frente ainda, onde virão as tentações, virão as fraquezas, virão as influências. Né? Então, o fato de terem esse encontro foi só o começo. Né? A gente vê bastante isso naquilo que acontece, por exemplo, né, nos tratamentos espirituais, ou mesmo, né, nos tratamentos psicoterápicos, que muitas pessoas procuram auxílio. Então, aqueles primeiros conselhos que são dados é ali para dar uma orientação, para nortear as ações, né, e as escolhas que cada pessoa faz, que cada paciente faz. Mas na primeira consulta não significa que o tratamento já foi resolvido, que os problemas foram resolvidos. É ali, a partir daquele momento, que o trabalho começa a ser feito. E muitas vezes um trabalho que se torna bastante árduo, já que a mudança de comportamento vai contra todas as tendências naturais que nós trazemos. Tendências essas, né, que muitas vezes são exatamente ali as causas das nossas maiores dores. Mas vamos lá. Mais uma vez, além dessas orientações, permaneciam ainda esses personagens, né, que, nesse caso, espíritos que estariam próximos ali a eles, né, alimentando essas tendências que eles traziam. Então, ali, mais uma vez, outro sim, as tendências viciosas a que se acostumaram ambos, certamente não desapareceram. Diminuiu a volúpia e a ansiedade mórbida que vergastava o Dr. Nicomedes, enquanto Lício, que se prendia emocionalmente, que se lhe prendia emocionalmente, né, estava ligado a ele emocionalmente, passou a sentir uma ternura mais natural, desprovida dos condimentos carnais. Nos dias que se sucederam por toda uma semana, os visitantes terminaram por sentir-se felizes e os implicados no problema conflitante puderam dialogar largamente, numa tentativa de se auxiliarem mutuamente, transformando os desejos abjetos em sentimentos fraternos elevados. As despedidas foram o oposto da chegada para o jovem. Uma saudade amena dominou-o e a figura do tio se lhe tornou a representação de um benfeitor querido com quem podia falar com clareza a respeito dos seus sentimentos e junto a quem encontraria apoio e entendimento. Aquele prometera-lhe vir em socorro ou recebê-lo na família quando a situação se lhe apresentasse insustentável. O verdadeiro amor que une as almas e as eleva, triunfara sobre a herança do instinto indômito, possuidor e selvagem. Quando as pessoas que se amam compreendem a excelência desse sentimento e o canalizarem no sentido superior, os dramas e as tragédias passionais, os infortúnios e as alienações que dele decorrem, na sua feição egoísta, desaparecerão da terra, e uma peregrina felicidade a todos unirá. O tempo e o prosseguimento da terapêutica se encarregariam do nosso jovem, que renascia dos escombros do passado de uma vida para uma vida nova, devendo experimentar e vencer as naturais dificuldades que um tentame de tal porte lhe impunha. A primeira tarefa, a da decisão, fora realizada bem, graças à mercê de Deus e ao devotamento dos nobres benfeitores. Então aqui, por enquanto, a gente vai lembrar aqui que Filomeno ele chama atenção para nós aqui, para algo que já sai um pouco da nossa história e já entra no nosso campo, mais filosófico, mais reflexivo. Quando as pessoas que se amam compreenderem a excelência desse sentimento e o canalizarem no sentido superior, os dramas e as tragédias passionais, os infortúnios e as alienações que dele decorrem,
na sua feição egoísta, desaparecerão da terra, e uma peregrina felicidade a todos unirá. Nesse trecho aqui ele chama atenção para a necessidade, né, de mudanças que nós temos aqui no nosso mundo. É bem interessante quando a gente fala sobre o afeto que nós temos uns pelos outros, especialmente nos casais, né, que acabam fazendo uma relação muitas vezes de competição, uma relação muitas vezes de posse e uma relação muitas vezes voltada para as sensações e não preocupada com os sentimentos. Esse tipo de comportamento atual que nós temos, como ele coloca para nós aqui, acaba sendo a causa dos dramas e tragédias passionais, infortúnios e alienações na sua feição egoísta. Então esse é um tipo de comportamento que nós temos hoje. E nós vamos encontrar hoje, né, várias propostas de relacionamentos, né, inclusive hoje pela manhã no jornal eu vi uma notícia, né, apenas não li aquelas notícias de rodapé que vão passando, né, que casais que abriram as relações falaram que tiveram ali, né, uma melhoria na relação amorosa entre eles, né? Então a gente percebe que as nossas relações são muito voltadas ainda para o apelo carnal, né, e não para o sentimento, exatamente porque é como se nós ainda não compreendêssemos o valor, o significado do amor verdadeiro, mas nós nos preocupamos ainda nas relações, tendo nessas relações a conduta física, o comportamento sexual, como sendo ali o ponto fundamental. Tanto é assim que muitos casais acabam terminando a relação por falta de uma satisfação nesse campo, né, das sensações, e não trabalhando principalmente nos sentimentos mais nobres. E é algo que é uma luta que a humanidade hoje vem vivendo, essa é a realidade que infelizmente nós vivemos, até porque é um comportamento que acaba sendo quase que mecânico entre todos, né? Pois é, Brás, né? E, né, existe ainda para nós muito mais ali a presença do instinto do que o desenvolvimento dos sentimentos. Então, o que Filomeno coloca para nós é que os conflitos dentro desse campo afetivo aqui no nosso mundo é resultado ainda desse comportamento instintivo e primitivo que nós trazemos. Né? E quando nós trabalharmos, principalmente ali os melhores valores, trabalharmos a renovação dos nossos comportamentos, nos espiritualizarmos de um modo geral, certamente nós daremos, né, muito mais atenção aos nossos valores e a esses sentimentos elevados do que aos impulsos primitivos que nós ainda trazemos. Filomeno aqui ele traz para nós mais uma nova reflexão. Ele diz ainda: um universo de reflexões tomou minha mente como decorrência da luta redentora que os nossos amigos agora passaram a travar de maneira consciente, erguendo-se para a paz, adiando por sublimação a felicidade. Vemos o oposto na sôfrega e refreada busca do prazer que enlouquece, quando as criaturas, se exaurindo, fogem de um para outro gozo, frustradas e amargas, derrapando para abismos mais profundos. A felicidade com que se expressam muitos estudiosos do comportamento, propondo liberação em vez de educação, vivência no desequilíbrio que pretendem dar cor de fenômeno natural, ao revés de reajustamento, reafirmam o materialismo da nossa cultura odierna, quer dizer, da nossa cultura moderna, da nossa cultura atual. Né? Então hoje a gente encontra, né, que grande parte daquilo que nós encontramos nos conflitos afetivos, nos conflitos, né, na verdade, íntimos de cada indivíduo, está exatamente ali naquilo que é considerado pelas nossas terapêuticas atuais, pelas terapias atuais, a repressão desses nossos sentimentos que são considerados, como é colocado por Filomeno de Miranda, que são dadas cores naturais para esse tipo de fenômeno, sendo que, na verdade, é proposto não a liberação, né? Ou seja, deixa fluir, põe para fora aquilo que você sente, não reprima seus sentimentos, em vez de propor uma educação. Porque a visão que nós temos hoje é a visão do indivíduo agora, e não toda a bagagem psíquica e emocional que ele traz no decorrer da sua existência. Certamente, né, nós teríamos
especialistas nesse campo, não apenas da psicologia, mas trazendo também o ingrediente espiritual que é fundamental, coisa que em consultórios, por exemplo, não são abordadas, porque são tratadas ali a personalidade e não o espírito em si, porque o espírito não é considerado, mas apenas a personalidade do momento. Então procura-se resolver os conflitos daquele momento sem se preocupar com as causas desse conflito que percorre, né, toda a trajetória daquele indivíduo, que acompanha toda a trajetória daquele indivíduo. Então nós temos inclusive esse trabalho feito, né, dentro do movimento espírita, por exemplo, dentro da doutrina espírita, essa sociedade, esses grupos, esses órgãos de classe, como é o caso, por exemplo, a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, que procuram analisar esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta, a partir de uma visão mais elevada do que simplesmente a visão da personalidade, mas olhando realmente a visão do espírito e considerando esse espírito, analisando também ali todo o seu processo evolutivo, todas as suas causas, né, de dores do passado, as suas provas, as suas expiações, a sua reencarnação, enfim, tudo aquilo que diz respeito à realidade espiritual, e não apenas tratando do indivíduo naquele momento, já que se considera o seu nascimento, a sua vivência e a sua morte. E nesse período, nesse intervalo, ele tem que conquistar a sua felicidade. E essa felicidade vem exatamente, muitas vezes, através dessa liberação. Né? Então, esse é o grande problema que nós encontramos hoje. Então, falta para as nossas ciências evoluírem para essa visão espiritual, saindo da limitação do mundo material, desse materialismo que nós estamos vivendo hoje. Bom dia, professor. Nós temos, né, o comportamento natural da sociedade, né? Quando temos, por exemplo, né, a precocidade das relações afetivas nos jovens e adolescentes, vivendo sentimentos, vivendo comportamentos que não trazem ainda, né, para os quais não trazem ainda a maturidade. E da mesma forma, uma liberdade dentro dos adultos, das pessoas maduras, que também trazem ali desequilíbrios, né, para si próprios e provocando da mesma forma lesões afetivas nos outros. Então isso que a gente considera natural, nada mais é para nós do que um comportamento instintivo. Vamos viver a vida da melhor forma e buscar os prazeres, pelo fato de nós não conseguirmos ainda olharmos acima dessa vivência material que nós estamos vivendo. A partir do momento que nós tivermos um entendimento maior, e mais do que um entendimento, passarmos a viver realmente essa condição espiritual, o nosso comportamento vai se modificar. É isso que Filomeno desperta para nós aqui, chama para nós aqui a atenção. Mas ele continua, ele diz assim: mas lamentável é o fato observado no conhecedor da realidade do espírito, e que pressupostamente, tomando postura moderna, propõe que seja assumida a realidade interior e jogada no palco das paixões em desgoverno. Então ele coloca para nós que daqueles que compreendem essa questão do espírito, ainda assim preferem, né, fazer com que aquilo que o mundo hoje propõe seja para nós ali o melhor caminho. É certo, continua ele aqui para nós, que não recomendamos uma postura castradora, inibitiva, pois que cada qual responde pela própria ação. Todavia, conhecendo a lei da causalidade, cumpre-nos sugerir maior reflexão acerca dos envolvimentos emocionais e psicológicos, buscando as suas raízes na conduta anterior, intentando corrigir o que constitua conflito e dor, mediante a atitude adequada no presente, que se torna uma terapêutica de eficiência para futuros resultados. Então é bem interessante, né, o que a gente vê, né, aquilo que os espíritos, bom dia, mami, aquilo que os espíritos estão ali trabalhando, insistindo, né, propondo para nós uma mudança de conduta, para não olharmos apenas para o nosso mundo atual, para a nossa realidade atual, mas para que consigamos ver além da nossa atualidade e buscarmos no passado a nossa própria história. Enquanto isso não acontecer, como comentamos há pouco, nós continuaremos presos ainda nesse círculo vicioso de tentar resolver problemas
que literalmente são milenares, que nós trazemos lá de gerações anteriores que nós vivemos e que vêm aqui nos acompanhando até agora, querendo resolver as coisas apenas numa ação do nosso presente. Então é preciso, né, que haja uma evolução, não apenas no nosso entendimento individual, mas também no entendimento de um modo geral. A filosofia, por exemplo, que se prende apenas ao comportamento atual, a sociologia, a psicologia, dentre outras ciências que lidam com o ser humano, lidam com o indivíduo, sair desse limite do presente e passar a ver passado, presente e futuro como ali um processo linear da evolução do indivíduo. Enquanto isso não acontecer, nós procuraremos tratar o sintoma, tratar ali a dor, sem tratarmos a causa. Ou seja, é aquele medicamento que traz ali uma analgesia, que traz uma anestesia, mas sem tratar a causa do problema. Então ele sempre vai aparecer depois de um certo período, porque a sua causa principal não foi resolvida. Então o nosso mundo, quando ele se espiritualizar, e é isso que se espera exatamente nesse processo de mudança, de mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo, para um mundo de regeneração, aí sim, essa regeneração vai significar exatamente um maior esclarecimento, uma maior espiritualização da humanidade e, como consequência, uma transformação nas nossas instituições. Teremos famílias vivendo de formas diferentes, relações construídas de formas diferentes, as nossas ciências trabalhando de um modo diferente. Tudo isso como consequência da nossa própria elevação. Nós chegamos até a falar também, e estudaremos sobre isso, né, mais para frente, no Livro dos Espíritos, nós veremos, por exemplo, a lei do progresso, né, quando os espíritos vão esclarecendo, né, as questões apresentadas por Kardec, né, e por outros também pesquisadores que se interessavam em conhecer a opinião dos espíritos, falando sobre a evolução das nossas leis. Então falava das leis, né, nós estávamos naquela época no século XIX, então as leis tinham ali determinadas características, eram sustentadas por determinados valores, e os espíritos colocaram que essas próprias leis se modificariam conforme os valores da sociedade também se modificassem. Portanto, né, todas essas renovações que nós vamos tendo periodicamente, mudando legislação, né, legislação áureas, né, como é o caso, por exemplo, da própria Constituição. Depois nós vamos mudando códigos penais, nós vamos mudando códigos civis, e a partir dali trazendo todos os códigos vão se modificando, exatamente porque a sociedade se comporta de um jeito diferente. Então não adianta a gente querer imaginar, né, que as coisas vão se modificar trazendo o melhor que existe para que a comunidade viva. Não pode se trazer uma regra fechada para que uma sociedade se adeque a ela. Na verdade, é essa sociedade que vai transformar-se e criar as suas novas leis. Então não são leis inventadas que modificam a sociedade, é a sociedade que vai modificar as suas leis. Então, a partir dessa visão, quando nós falamos em legislação, nós falamos também em condutas, falamos também em terapêuticas, principalmente quando nós falamos dos indivíduos. Então são essas reflexões que vão sendo apresentadas aqui por Filomeno de Miranda a partir daquilo que ele observa. E ele continua dizendo assim para nós, né, a respeito desses comportamentos vinculados à sexualidade. Aprofundar feridas é método de abrir maior campo para infecção. Assim, fazer concessão ao fator que desencadeia o problema é forma de torná-lo mais agudo, terminando por tombar na conjuntura expiatória. A reencarnação tem caráter educativo, gerador de novos hábitos, e é instrumento disciplinante em face dos limites que propõe pelos impositivos da evolução. O homem não deve ser considerado como uma máquina para o prazer, mas o ser eterno em contínuo processo de crescimento. O corpo é-lhe instrumento por ele mesmo, o espírito que o habita, modelado conforme as necessidades que o promovem e libertam.
a visão global do ser, espírito, perispírito e matéria, é a que pode dar sentido à vida humana, facultando o entendimento das leis que a regem. Então aqui ele conclui esse raciocínio, essa reflexão, em torno daquilo que ele acompanhou junto a esses três indivíduos. E aqui ele foca, com relação à sexualidade. Nós vamos falar da heterossexualidade, da homossexualidade, da afetividade como um todo, em que nós precisamos renovar-nos, aproveitando, por exemplo, o potencial dessas forças genésicas, que nos levam a essa vivência da sexualidade, mas fazendo com que essas forças sejam sublimadas. Nós, inclusive, estudamos sobre isso com André Luiz, quando ele falava para nós que as forças genésicas são forças de alto poder criativo e que nós limitamos apenas na geração das sensações, trazendo para nós exatamente em busca de sensações, não considerando o afeto. E é daí então que nós provocamos tantos desequilíbrios nas relações entre os indivíduos, desequilíbrios que vão acompanhando muitas vezes durante várias encarnações, sem sequer serem percebidos, O professor colocou, pena que nem todos conhecem a importância da reencarnação. Ainda tem um longo processo pela frente ainda, porque mesmo conhecendo, Hermes, essa questão da reencarnação, não basta apenas conhecer a reencarnação, mas é necessário compreendermos o que ela implica, o que significa exatamente o que o espírito experimenta através das reencarnações, como acontece uma reencarnação, porque o pessoal fala muito isso de uma forma meio romântica ou de uma forma muito superficial, que a reencarnação existe, que ou você faz certo ou você faz errado, você reencarna para sofrer ou reencarna para ser feliz. Mas nas entrelinhas desse processo, quanto ainda precisa ser compreendido, até mesmo por nós que estudamos a doutrina espírita. Temos a reencarnação como um ponto fundamental e essa nossa visão ainda é limitada. Porque assim, o que constrói, por exemplo, as relações? O que o indivíduo traz na mudança, na transformação de uma existência para outra? Então nós temos ainda muito que aprender sobre tudo isso. Nós estamos primeiro, nós espíritas em especial, nós estamos nos convencendo de que a reencarnação é uma realidade. E eu falo que nós estamos nos convencendo, porque se nós estivéssemos já convencidos, nós mudaríamos completamente a nossa forma de viver. Nós não teríamos, por exemplo, espíritas que trazem conflitos nas relações, espíritas que não alimentam viciações, espíritas que são mais generosos, mais caridosos. O nosso mundo se transformaria. Mas nós aceitamos isso, mas continuamos vivendo a nossa vida de um modo absolutamente normal. Aí depois que chega o momento de conversar sobre a reencarnação e decidir sobre a reencarnação, a gente olha para o passado e fala assim, por que eu não fiz isso diferente? Por que eu não escolhi outras coisas? Então a gente estuda sobre isso, fala, mas a nossa vida não sofre ainda o efeito direto disso tudo, Seria mais ou menos, fazendo aqui um processo, uma comparação bem superficial, só para ilustrar, é mais ou menos assim, A gente vê lá uma alta do petróleo ou uma redução do petróleo, e quanto tempo demora para esse efeito do petróleo chegar até a bomba de gasolina, para o consumidor, Então, quantas coisas vão acontecendo, e só depois de muito tempo, muitas vezes até 2 ou 3 reencarnações, é que a gente vai assimilar tudo isso, mas a semente foi lançada lá atrás. Hoje nós estamos aqui, nós que nos envolvemos com a doutrina espírita, estudamos a doutrina espírita, bom dia, Sandra, nós aceitamos a reencarnação como algo absolutamente natural para todos nós. Nós olhamos para o mundo e falamos assim, aquele povo está em guerra porque é a reencarnação que trouxe problemas do passado. Aquela pessoa vive ali como um mendigo porque o passado dela é assim. Mas a gente não olha para nós mesmos. A gente não olha, por que a nossa família se forma dessa forma? Por que nós estamos aqui? Por que esses aprendizados vão chegando para nós agora? Então nós aceitamos a reencarnação na teoria, mas na prática ela ainda não faz o seu efeito. Cabemos aqui, cabe a nós então fazermos esse trabalho. Pois é, Então o fato de termos a noção de que ela já existe, mano, já é um começo. Agora falta para nós realmente a vivência.
Até parece que estamos lá em cima fazendo os planos, né? Pois é, estamos vivendo aqui a realidade, né? Hermes colocou, né, nas escolas estudamos e passamos de anos, né, evoluímos, né? Parece que na reencarnação ficamos patinando, embora mesmo pequena que seja, temos um grau de evolução, né? Aquela história, né? Mesmo quando a gente tropeça, a gente cai para frente, né? Então sempre há uma evolução, né? Mas é uma evolução que parece que não é uma evolução lúcida, é uma evolução consequente, né? Ela vai acontecendo por consequência daquilo que a gente vai vivendo, mas quando a gente estiver realmente convicto disso, por isso que eu falei que nós estamos nos convencendo, se nós estivéssemos convictos disso, nós atuaríamos de uma forma objetiva e cada reencarnação para nós seria um salto significativo na nossa evolução. Então, então esse infelizmente é aí o tempo que nós estamos vivendo. Vamos em frente então. Então, terminada então essa reflexão aqui em torno desse tema, voltamos então aqui à programação normal, né, da nossa história, que agora vai começar o trabalho feito saindo de Lício e toda a história que nós acompanhamos, voltando agora para Carlos, o nosso outro personagem. A hora convencional rumamos, o mentor e nós, aos labores com a nobre emerenciana, que daria curso à assistência aos adversários espirituais de Carlos. Mais uma vez lembrando, Carlos era aquele senhor de escravos, cruel, arrogante, que agora vivia uma esquizofrenia bastante severa, sofrendo ali um assédio obsessivo bastante intenso, bastante doloroso. E agora a mãe, então, a dona Catarina, o leva a essa instituição para receber ali toda a atenção, toda a ajuda, né? Então ele vai sendo assistido como pessoa, como indivíduo, ao mesmo tempo também que são tratados ali, são acolhidos aqueles que o acompanham nesse processo. Então essa sua conduta de uma sexualidade também desequilibrada, que ele exatamente vivenciava isso nos abusos com aquelas mulheres, né, que eram consideradas escravas por ele, e ao mesmo tempo pela própria crueldade com que ele se comportava. Então tudo isso acabou se somando, trazendo nele um profundo desequilíbrio. Tanto que ele agora, como esquizofrênico, como doente, né, como paciente psiquiátrico, ao ser levado ao passado pela regressão de memória, assumiu exatamente o mesmo comportamento que ele tinha antes. Então hoje a doença o limita, mas o processo em si não o transformou. Né? Então vamos aqui acompanhar agora aqui o relato. Conforme sucedera nos serviços já referidos, foram trazidos em desdobramento pelo sono os médiuns adestrados, e aqui é interessante que Filomeno relata para nós muito isso, um trabalho mediúnico no plano espiritual. E não um trabalho mediúnico entre plano físico e plano espiritual, mas médiuns no plano espiritual trabalhando com a mediunidade de psicofonia, de incorporação, algo bem diferente para nós, né? Então aqui fica para nós a título de registro, mas em termos de orientação doutrinária mesmo, de estudos que foram feitos, nós não temos ainda essa informação, né? Mas aqui fica para nós esse detalhe. Conforme sucedera nos serviços já referidos, foram trazidos em desdobramento pelo sono os médiuns adestrados e o amigo Empédocles, né, que seria ali o pai do Carlos, né, o pai agora desencarnado, se encarregou de conduzir o filho ao recinto. Felinto, sempre solícito, permaneceu conosco aguardando poder ser útil em qualquer oportunidade. Sim, Brás, então tem relato em Nosso Lar, inclusive André Luiz, ele comentava ali no momento em que ele estava em repouso, ele teve um desdobramento no sono no plano espiritual, ascendendo a esferas mais elevadas ali, né, pela oportunidade que ele tinha, né, e ao mesmo tempo espíritos que se manifestavam também em esferas inferiores, né, e se manifestavam de esferas superiores lá em Nosso Lar, né. Então tudo isso vai trazendo para nós ali uma chamada de atenção, né. Para falar com espíritos menos sensíveis aos espíritos mais elevados, né? Então seria assim, o plano espiritual ele é formado por dimensões, né? E essas dimensões, de uma dimensão para outra, para nós não temos esse acesso
né, os espíritos não têm acesso, exatamente por estarem sintonizados naquela frequência. Então, quando espíritos numa camada mais elevada desejam se comunicar com espíritos numa camada menos elevada, né, ou facilitar que um espírito numa camada inferior possa trazer ali um esclarecimento melhor, ele recebe esse auxílio. Mas a forma como isso se dá, ela pode então, a gente vai deduzir tudo isso através do perispírito, né, como acontece aqui no plano físico. Então, perispírito com perispírito, mente a mente, envolve, né, o espírito envolve o médium, tomando conta ali, né, do seu corpo físico, fazendo com que ele consiga se comunicar. No plano espiritual, nós temos ali perispírito com perispírito. Então a gente não vai especular muito, porque nós temos pouquíssimas informações sobre isso, e tudo aquilo que a gente falar aqui vai ser mera especulação, né? Então fica ali apenas no campo do registro que esse trabalho é feito no plano espiritual, né? Mas os dois casos, mames, tanto de planos elevados, falam nos planos inferiores, como também, como nós vemos aqui, espíritos obsessores bastante endurecidos que se manifestam através desses médiuns, pelo fato de, no estado de lucidez, eles não apresentarem condições para isso. Tamanho desequilíbrio e tamanho endurecimento deles. Então, vice-versa, das duas formas. Porque é como nós colocamos, né, na mediunidade que acontece nos trabalhos regulares que nós temos aqui. Tanto um mentor pode se manifestar num trabalho mediúnico, como um obsessor pode ser acolhido também. Então, ali, o que importa é que a mediunidade permite que haja essa comunicação de acordo com a necessidade. Vamos acompanhar aqui que a gente vai ver um pouquinho de relato sobre isso. Iniciada a reunião, após as providências de defesa e proferida a prece pelo Dr. Bezerra, a diretora mandou que trouxessem o irmão infeliz que se caracterizava como Exu, se caracterizava de Exu, ali havendo recuperado a forma e mantido em internamento para a etapa que ora se realizava, né? Então a gente lembra que eram dois espíritos que inclusive se enfrentaram naquele centro pela posse sobre Carlos, né? Porque os dois queriam atingi-lo, né? Por terem sido vítimas no passado, né? Conforme eles se colocavam. A jovem foi acolhida e já também foi esclarecida sobre a sua condição, né, porque ela era aquela mãe vingativa e aquela esposa frustrada, e ao questionar onde estava o filho era exatamente o pai de Carlos, né? Então a gente viu ali uma trama que foi montada, que ela se sensibilizou e decidiu então se afastar dessa proposta de destruição, porque ela estava na verdade afetando aquele que hoje era o filho daquele que foi seu filho. Então, como é que ela podia machucar alguém cujo pai era o filho que ela tanto amava? Então ela acabou se distanciando, aceitando que a justiça se cumpra conforme a vontade de Deus e não pela mão daqueles que se consideram injustiçados. Mas esse outro espírito, né, que era bastante endurecido também, que vinha nessa condição de Exu, estava ali absolutamente voltado para a destruição de Carlos. E ele estava retido naquela instituição após a sua primeira manifestação. Então aqui mais uma vez, só para a gente retomar o raciocínio. Iniciada a reunião, após as providências de defesa e proferida a prece pelo Dr. Bezerra, a diretora mandou que trouxessem o irmão infeliz, que se caracterizava de Exu, ali havendo recuperado a forma como negro que era, né, e estava ali na condição de escravo, mas assim como negro que era, ele voltou à sua forma física normal, e não aquela característica, né, que ele se fantasiava, né, para poder se manifestar e amedrontar. Então ele recuperou essa forma, mas ele mantinha ali o internamento em que ele se encontrava. Adormecido, apresentando ainda algumas compreensíveis deformações, ele fala aqui da deformação perispiritual, pelo fato dele ter ficado durante tanto tempo, né, com esse desequilíbrio tão intenso, né, da sua mente, foi conduzido ao médium de psicofonia e logo despertado pela hábil coordenadora da tarefa. Então aqui o trabalho mediúnico que eu comentei com vocês.
Então ele estava inconsciente, mas se manifestou através do médium. Médium que era um encarnado que estava em desdobramento. Denotava cansaço e alguma turbação psíquica, defluentes dos fluidos tóxicos largamente ingeridos e cuja eliminação abrupta produzia-lhe o esvaziamento interior, embora só a longo prazo venha a libertar-se totalmente. Com a voz pausada, a benfeitora trouxe-o à atualidade e explicou-lhe: sabemos das razões do seu suplício e aqui estamos para ajudar-te. Filho de Deus que és, quanto também o somos, chega o momento da tua renovação e compreenderás a sabedoria da justiça divina. Antes, porém, recua no tempo e volve a senzala ao poste de sacrifício. Recorda. O sofredor cerrou as pálpebras do médium e caiu em pranto de dor e de revolta, impossibilitado de falar. Concomitantemente, o Dr. Bezerra aplicou o mesmo recurso em Carlos, que voltou à forma arrogante que o infelicitara e de cujos efeitos agora padecia. Então, mais uma vez aqui reforçando que quando Carlos voltava àquela personalidade antiga, vinha exatamente ali os mesmos valores inferiores que ele ainda mantinha. E aí então colocaria juntos ali, né, tanto Carlos como o senhor de escravos no passado e esse espírito como escravo no passado. Percebendo a ocorrência, o senhor Empédocles, registrando a chegada da mãe adotiva do passado, que era ali uma escrava que vivia na casa, né, que cuidava dessa criança. Não, na verdade era a esposa, né, do Carlos, né, porque o Carlos era o dono da fazenda, ele tinha uma esposa que não podia ter filhos. O senhor Empédocles, que era o filho da escrava, foi adotado pela família, apesar de ser a contragosto, né, do senhor da casa, que era ali todo preconceituoso e tudo mais, mas ele foi acolhido e acabou crescendo e cuidando dos negócios da família e sendo ali, na verdade, né, adotado realmente como filho. Então, essas personagens vão ali trazendo, né, essas pessoas, esses espíritos, vão trazendo as personalidades do passado para poderem ali trabalharem naquela época e não trabalhar na época atual. Porque na época atual nós temos um Carlos doente, uma Dona Catarina, que era a esposa na época, agora como uma encarnada, o senhor Empédocles como um homem adulto, esse espírito como obsessor. Então todos são levados ao passado para assumirem aquela personalidade onde os conflitos aconteceram. Porque é da mesma forma que aconteceu com o Lício. Ele voltou no passado como Anete, o Nicomedes voltou para o passado como Henri, o espírito que era ali, né, o Fagundes Ribas, volta para o passado como Felipe, para que todos se reencontrem no momento em que o problema surgiu. Porque assim a memória fica mais viva. Então, seguindo. Percebendo a ocorrência, o senhor Empédocles, registrando a chegada da mãe adotiva do passado, autossugestionou-se e volveu à infância, quando os pais haviam sido sacrificados pelo infeliz senhor. Composta a cena por força ideoplástica, modeladora que recompunha o passado, dois auxiliares trouxeram a antes atormentada genitora da criança, que era aquela escrava, né, libertada da configuração a que se entregara na sede implacável da justiça arbitrária. Né? Então aqui ela deixou de ter aquela característica de pombagira que ela tinha e passou a ser simplesmente uma mulher. Esta foi levada ao outro médium, de cujas faculdades deveria utilizar. Olha de novo aqui, ó, a conexão mente a mente, né? Porque é bem interessante, só para a gente fazer uma comparação. Eu me recordo do Carlos Embaçaí, né? Para quem é mais antigo, aqui no Pautalk, lembra, né, que o Simba ele era frequentador aqui de estudos, né?
E aí, o pessoal conhecia, né? Ele tinha ali as suas polêmicas e tudo mais. Mas o Simba, para quem se lembra dele, ele fez uma participação num Globo Repórter, que falava exatamente sobre mediunidade, né? E isso já faz bastante tempo. Então, naquela época, falando sobre mediunidade de cura, mediunidades diversas, mediunidades de comunicação, etc, etc, o Simba foi convidado pela reportagem do Fantástico a visitar uma médium, que ela tinha uma habilidade de incorporar a personalidade da pessoa que estava sendo consultada. E aí então ele foi, porque ele, sendo pesquisador, ele era físico, embora espírito e tudo mais, ele tinha ali, né, muitas reservas com relação a muitas formas de manifestação que ele julgava como sendo ali meio fantasiosas, né? E aí então ele foi. Então, enquanto as câmeras mostravam, a mulher se sentou à frente dele, a médium, ele se sentou ali à mesa junto com ela, segurou as mãos e ela tentava entrar na mente dele. E ele então ali, conforme a reportagem mostrava, ele dizia que ele procurava criar bloqueios para que ela não entrasse na mente dele. É aquela coisa assim, você mantém a mente vazia para que a pessoa não possa captar nada do que você está pensando. E ele usava essa técnica. E aí então as coisas foram passando ali alguns minutos e tal. De repente ela começou a falar. E quando começou a falar de questões muito pessoais sobre ele. E aí então ele arregalou o olho, assim, mostrava na reportagem, né? Ele arregalou os olhos assim, né? E aí então eles foram conversando uma coisa ou outra tal, e no final ele falou assim, eu nunca vi isso. Eu nunca vi esse tipo de mediunidade. Porque ela disse coisas que só a minha mulher sabe. Então ela tinha uma habilidade de pegar a mente daquele encarnado e ela mesma, é como se você falasse com você mesmo. Algo assim extremamente novo, diferente, que não teve estudos assim que pudesse aprofundar. Então, se nós encontramos aqui entre os encarnados essa possibilidade, não é telepatia, Hermes. A telepatia é você perceber o pensamento do outro. O que acontecia era que a sua personalidade incorporava na dela. A telecinesia é movimento, né? Movimento à distância. Então, a sua personalidade incorporava na dela e era como se você falasse com você mesmo, uma coisa completamente nova, completamente diferente. Então, se isso aconteceu nesse fenômeno aqui no mundo físico, imagina o que não acontece no mundo espiritual. Então, aqui dois espíritos, um ao lado do outro, que um espírito está aqui e capta o pensamento daquele que é o paciente para se manifestar no médium. Só que nesse caso o médium tem a habilidade de controlar o impulso, né, as emoções daquele que é o desencarnado paciente. Então algo bem novo, algo bem diferente. Então aqui para nós, né, essa jovem então foi levada a outro médium, né? O que? Triangulação qual, Andréa? Me fala que eu te explico aí. Então aqui, né, ela foi levada a outro médium, de cujas faculdades deveria utilizar. Igualmente convidada ao antigo cenário, ali reconstituído, assumiu a personalidade da qual se desencadeara a pugna selvagem, né? Então aquela personalidade anterior. Isso que você falou do que está acontecendo no livro, né? O Carlos era o senhor de escravos, né? A dona Catarina, a mãe do Carlos, era a esposa dele no passado. E o senhor Empédocles, ele era o filho dessa escrava de que nós estamos tratando, né? Ah, sim, entendi. Né? Então, assim, o que eu estou comentando aqui do que está acontecendo aqui é que o livro, os espíritos obsessores estavam ali presentes, mas estavam estavam inconscientes, vamos dizer. A mente deles se manifestava no médium ou nos médiums que estavam presentes. Então, embora eles estivessem ali do lado, a personalidade deles se manifestava no médium. E ali ficaria fácil para o médium até ajudar nessa orientação,
controlando ali os impulsos e ajudando, né, na condução da memória, né, do resgate dessas informações no passado. Então esse trabalho estava sendo feito, 2 médiums presentes, os 2 obsessores incorporados nesses médiums, para que pudessem conversar também com o Carlos ali presente. Então, não sei se você... Era isso que eu estava falando, se você tem essa ideia. Então eram 2 aqui no caso, e aquele espírito que era o Exu, ela que era a Pombagira, os 2 ali então presentes nos 2 médiums ali presentes. E o Carlos também ali se manifestando. Então tá jóia. Porque o Carlos aqui no caso, né? O Carlos ele trouxe a personalidade dele normal, mas esses 2 então se manifestaram. Só para a gente finalizar, aqui então para pararmos inclusive nesse trecho, quando a comunicação ia acontecer. Então, dando-se conta do que ocorria, pois que se recordou dos últimos trabalhos nos quais reencontrava o filhinho, marejou os olhos de pranto num misto de alegria e de saudade do ser querido, aqui no caso, aquela ex-escrava. A mentora, segura da gravidade do momento, da sua alta significação naquelas vidas, expôs sem afetação. Aqui nos reúne a misericórdia de Deus. Ela irradiava peregrina luminosidade, para apagarmos os incêndios que o ódio ateou, com a água pura do amor. Criados para a glória, detemo-nos no sofrimento por opção pessoal, pois que, criado por nós, esse sofrimento é o látego que elegemos para a própria depuração como efeito da rebeldia a que nos apegamos. Não obstante a preferência infeliz, o momento chega em que as ovelhas tresmalhadas são compelidas ao retorno ao rebanho, seguindo o pastor paciente que as aguarda afetuoso. Ninguém é considerado em privilégio ou desdita. Todos que chegam estão cansados e sofridos, encontrando o repouso para as fadigas e o medicamento para as doenças. Esse é o vosso momento. Então aqui, ela vai... Então, nesse momento, a gente vai terminar aqui. Ela vai começar agora a conversar com todos eles. Inclusive começando, né? Aqui no caso, o irmão José Manuel, que era esse antigo escravo, que agora volta à sua personalidade anterior, saindo, né, daquela aparência assustadora de Exu que ele tinha. Né? Então, no nosso próximo encontro, na quarta-feira, a gente continua com esse diálogo que ela vai começar então a estabelecer, ou ela vai viabilizar, mediar entre essas 3 personagens, né? Os 2 obsessores, mais o Carlos, e todos eles ali trabalhando